Acordei com a sensação de que algo estava fora do lugar. Não era o barulho da televisão na sala, nem o cheiro do café recém-passado que se espalhava pelo apartamento, coisas tão rotineiras que, em qualquer outro dia, trariam uma falsa sensação de normalidade. Mas hoje, tudo parecia diferente. Talvez fosse porque, no fundo, eu já sabia. Sabia que aquele seria o último dia antes do fim. Olhei para o teto por alguns minutos, ouvindo o leve ruído do trânsito ao longe. Minha mente gritava, tentando se agarrar a alguma justificativa para ficar. As coisas não estão tão ruins assim. Talvez eu só esteja cansada. Mas o cansaço que eu sentia não era do tipo que se resolve com uma noite bem dormida. Era o peso de anos de concessões. O acúmulo silencioso de pequenas desistências. Levantei devagar, sentindo o chão frio sob meus pés descalços. Caminhei até o banheiro e parei diante do espelho. A mulher que me olhava de volta tinha olheiras profundas, marcas de exaustão que nem a luz amarelada do banheiro conseguia disfarçar. Os olhos estavam vazios, como se há muito tempo tivessem desistido de brilhar. Eu me perguntei quando foi que parei de ser eu mesma. Passei a mão pelo rosto, como se isso pudesse apagar os rastros do tempo e das escolhas erradas. Mas não havia volta. Não havia um botão de reinício. Eu já não pertencia à minha própria vida. Fui até a cozinha, onde ele estava sentado, distraído com o telefone enquanto tomava café. O cheiro da bebida me enjoou. Item, você acordou tarde, ele comentou sem desviar os olhos da tela. Tudo bem? Assenti em silêncio. Não importava o que eu dissesse, ele não perceberia. Sentei à mesa e fiquei encarando o café que ele havia deixado para mim. A mesma xícara, o mesmo sabor, a mesma rotina sufocante de sempre. Por um segundo, pensei em começar uma conversa honesta. Em dizer: eu não quero mais essa vida. Eu não sou feliz. Estou me afogando e você nem percebe. Mas eu já sabia como essa conversa terminaria. Com ele minimizando meus sentimentos, dizendo que era só uma fase. Comigo cedendo mais uma vez, me convencendo de que talvez eu estivesse exagerando. Então, apenas fiquei ali, em silêncio. Até que ele se levantou, pegou as chaves e me deu um beijo rápido na testa. Item, vou me atrasar para o trabalho. Depois a gente se fala. A porta se fechou atrás dele. E eu fiquei sozinha. Foi ali, naquele instante, que tudo dentro de mim desabou. Eu nunca fui do tipo impulsiva. Sempre fui a que planejava, a que fazia listas, a que precisava de garantias antes de qualquer grande mudança. Mas, naquele momento, não pensei em nada disso. Não pensei no que deixaria para trás. Não pensei nas perguntas que viriam depois. A única coisa que eu sabia era que, se não saísse naquele exato momento, talvez nunca tivesse coragem de sair. Meus pés se moveram antes que eu pudesse hesitar. Peguei minha bolsa. Meu coração martelava tão alto que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Fui até a porta e segurei a maçaneta, sentindo o frio do metal contra minha pele. Eu sabia que, se saísse agora, não haveria volta. Que a pessoa que deixava aquele apartamento jamais seria a mesma que um dia entrou nele. Respirei fundo. E saí. Sem malas. Sem despedidas. Sem um bilhete. Sem olhar para trás. O vento frio bateu no meu rosto assim que saí do prédio. O sol já estava alto, iluminando a cidade que parecia indiferente ao meu desespero. Pessoas caminhavam apressadas, carros buzinavam, e a vida ao redor seguia normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas, dentro de mim, tudo estava diferente. Meu coração batia rápido, como se eu tivesse cometido um crime e pudesse ser pega a qualquer momento. Eu realmente fiz isso. Eu saí. Meus dedos apertavam a alça da bolsa com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Mas a verdade era que eu não tinha um plano. Não sabia para onde ir, nem o que fazer a seguir. Comecei a caminhar sem rumo.
Passava por ruas conhecidas, mas, pela primeira vez, me sentia uma estranha dentro da minha própria cidade. O ar parecia mais pesado, as vozes das pessoas, mais distantes. Cada passo me afastava da vida que eu havia abandonado. E, ao mesmo tempo, me aproximava de algo que eu ainda não compreendia. Primeira parada, a estação de ônibus. Depois de andar por mais de 1 hora, parei diante da estação de ônibus. O painel digital anunciava os próximos horários, destinos diferentes piscando na tela. Vi cidades que eu nunca visitei. Outras que eu sempre quis conhecer, mas nunca tive tempo. Meu peito apertou. Eu podia ir para qualquer lugar. Era uma liberdade assustadora. Mas então, uma dúvida rastejou para dentro de mim. E se eu estivesse cometendo um erro? E se, daqui a alguns dias, eu me arrependesse? Meus dedos deslizaram até o celular dentro da bolsa. Minhas mãos suavam quando eu o desbloqueei. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Ele ainda não havia notado que eu tinha ido embora. Minha garganta secou. O que isso dizia sobre mim? Sobre nós. Eu achava que, quando ele percebesse minha ausência, um desespero tomaria conta dele. Que ele sairia me procurando. Mas, no fundo, uma parte de mim sabia que isso não aconteceria. Porque, para ele, eu nunca fui prioridade. E era por isso que eu estava ali agora, diante de um painel de ônibus, tentando escolher um destino qualquer. Quando o alto-falante anunciou um embarque para uma cidade a 3 horas dali, eu respirei fundo e fui até o guichê. Item uma passagem, por favor. Entreguei o dinheiro, peguei o bilhete e segui para a plataforma. Enquanto esperava, vi casais se despedindo, amigos trocando abraços, famílias se reunindo. Eu estava sozinha. E isso deveria me assustar. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti viva. O encontro com um estranho. O ônibus estava quase vazio. Escolhi um assento perto da janela e encostei a cabeça no vidro frio. A cidade começou a ficar para trás, e um nó subiu até minha garganta. Mesmo sem olhar, senti quando alguém se sentou ao meu lado. Item vi que você hesitou antes de comprar a passagem, disse uma voz masculina. Virei o rosto devagar e encontrei um homem de meia idade me observando. Tinha olhos gentis, mas cansados, como se carregasse o peso de muitas histórias. Não respondi de imediato. Apenas o encarei, esperando que continuasse. Item não precisa me dizer para onde está indo, ele prosseguiu, virando o rosto para a estrada. Mas posso apostar que você não está indo visitar alguém. Aquela afirmação me atingiu como um soco. Item, e por que acha isso? Perguntei, tentando parecer indiferente. Ele sorriu de canto, mas sem ironia. Item, porque eu já fiz isso antes. Minhas sobrancelhas se franziram. Item, fugir? Ele assentiu. Item, às vezes, a gente precisa sair correndo de um lugar que nos prende. Mas sabe o que é engraçado? Item, o quê? Item, a gente acha que está fugindo de uma cidade, de uma casa, de uma pessoa, mas, no fim, o que tentamos deixar para trás está dentro da gente. Fiquei em silêncio. Suas palavras me afetaram mais do que eu queria admitir. Era isso que eu estava fazendo? Fugindo de mim mesma? Suspirei e virei o rosto de volta para a janela, observando os campos passando rápido pelo vidro. Item, então, ele continuou. Você acha que vai conseguir escapar? Engoli em seco. Item, eu não sei. Ele riu baixo. Item, pelo menos você é honesta. O resto da viagem seguiu em silêncio. Mas aquelas palavras ecoavam dentro de mim. Será que eu conseguiria realmente escapar? Ou, cedo ou tarde, meu passado me encontraria? O primeiro dia da minha nova vida. Quando o ônibus parou na rodoviária de uma cidade que eu nunca tinha visitado antes, senti um frio na barriga. Era isso. Eu estava aqui. Mas, e agora? A noite já caía, e as ruas estavam iluminadas por letreiros de bares, restaurantes e pequenos hotéis.
Um grupo de jovens passava rindo, uma senhora vendia café em um carrinho na esquina. Eu nunca me senti tão deslocada. Ou tão livre. Puxei o casaco para mais perto do corpo e caminhei pelas ruas, observando cada detalhe. Foi então que percebi que não tinha para onde ir. Os hotéis pareciam caros demais para alguém que não sabia quando teria dinheiro novamente. Meu estômago roncava, mas eu precisava guardar o pouco dinheiro que tinha. Deixei escapar um suspiro trêmulo. O que eu estava fazendo? De repente, senti uma mão tocar meu ombro e me virei assustada. Era ele. O homem do ônibus. Achei que poderia precisar disto. Ele me estendeu um pequeno cartão. Um hotel barato, na rua de trás. A dona é amiga minha. Ela pode te dar um desconto. Minha primeira reação foi recusar. Mas a verdade é que eu não tinha escolha. Peguei o cartão e murmurei um obrigada. Ele apenas sorriu, deu um aceno e desapareceu na multidão. Fiquei ali, parada, olhando para o pedaço de papel. Era isso. O começo da minha nova vida. Mas, naquele momento, eu ainda não sabia que, por mais que tentasse escapar, o passado sempre encontra um jeito de nos alcançar. E, em breve, ele bateria à minha porta. A porta do pequeno quarto de hotel se fechou atrás de mim com um estalo seco. Parei no meio do cômodo, tentando me acostumar ao silêncio. A luz amarelada piscava um pouco, e o colchão velho rangia sob o peso da minha bolsa quando a joguei sobre ele. Esse era o começo da minha nova vida? Olhei ao redor. O papel de parede descascava em alguns cantos, a janela dava para uma rua movimentada e um ventilador barulhento girava no teto. Nada era familiar. E, ao mesmo tempo, tudo parecia melhor do que o que eu deixei para trás. Joguei-me na cama e encarei o teto, sentindo o peso de tudo que eu tinha feito. Eu não sabia se deveria me sentir livre ou apavorada. Minha mente insistia em voltar para a pergunta que o estranho do ônibus fez. Você acha que vai conseguir escapar? Eu não tinha certeza. Fechei os olhos, tentando afastar o pensamento. O primeiro passo para a sobrevivência. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol invadindo o quarto. Me espreguicei devagar, demorando alguns segundos para lembrar onde eu estava. Então, a realidade bateu. Eu tinha fugido. Eu estava sozinha. E agora precisava descobrir o que fazer a seguir. Meu estômago roncou, e percebi que fazia quase um dia inteiro desde minha última refeição. O dinheiro na minha bolsa não duraria muito. Eu precisava encontrar trabalho, e rápido. Desci as escadas do hotel, e a dona, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar observador, me esperava atrás do balcão. Conseguiu dormir bem? Perguntou, sem tirar os olhos de um livro de contas. Sim, obrigada. Ela assentiu, mas não parecia convencida. E já sabe o que vai fazer agora? Engoli em seco. Estou procurando trabalho. Ela fechou o livro e me analisou por um momento. A cidade tem alguns cafés, lojas e restaurantes sempre precisando de ajuda. Talvez consiga algo rápido. Assenti. Obrigada pela dica. Antes que eu pudesse sair, ela falou novamente. Você fugiu de algo, não foi? Meu coração parou por um segundo. Por que pergunta? Ela deu de ombros. Eu vejo muitas pessoas passando por aqui. Algumas estão apenas de passagem, outras estão se escondendo. Você tem o olhar de quem está tentando desaparecer. Não soube o que responder. Apenas apertei a bolsa contra o peito e saí pela porta sem olhar para trás. A primeira oportunidade. Passei horas andando pela cidade, batendo de porta em porta, perguntando sobre trabalho. A maioria dos lugares precisava de experiência. Outros, simplesmente me analisavam com desconfiança e recusavam antes mesmo de eu terminar a frase. A fome aumentava. O dinheiro diminuía. Foi quando vi um pequeno café na esquina, com um letreiro chamativo e cheiro de pão fresco saindo pela porta.
Empurrei a porta de vidro e entrei. Atrás do balcão, uma mulher na casa dos 30 limpava algumas xícaras. Ela ergueu os olhos ao me ver. Item, bom dia. Vai querer um café? Respirei fundo e tomei coragem. Item, na verdade, estou procurando trabalho. Você está contratando? Ela arqueou uma sobrancelha. Item, você tem experiência como barista? Item, não exatamente, mas aprendo rápido. Ela me estudou por um instante, depois suspirou. Item, estamos precisando de ajuda, mas é um trabalho pesado. Você consegue começar agora? Meu estômago roncou antes que eu pudesse responder. Item, consigo. Ela riu baixo e apontou para os fundos. Item, pegue um avental. Vamos ver se você realmente aprende rápido. A primeira noite em paz. Ou quase isso. Depois de um dia inteiro aprendendo a fazer café, limpar mesas e lidar com clientes impacientes, meu corpo doía de cansaço. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha conquistado algo por conta própria. Quando voltei para o hotel, parei em frente ao espelho do banheiro e encarei meu reflexo. Os olhos ainda estavam cansados. Mas algo em mim parecia diferente. Talvez eu realmente conseguisse começar de novo. Foi então que meu celular vibrou. Meu coração gelou. Peguei o aparelho com as mãos trêmulas e vi o nome dele na tela. Uma única mensagem. Onde você está? Minha respiração travou. Ele tinha notado. Meu passado acabará de me encontrar. Meus dedos apertaram o celular com força. A tela brilhava no escuro do quarto, refletindo a única mensagem que eu nunca quis receber. Onde você está? Meu coração batia tão forte que parecia preencher todo o espaço ao meu redor. O quarto de hotel, antes apenas um refúgio, agora se tornava uma armadilha. Ele me encontrou. Minhas pernas estavam fracas. Sentei na beira da cama, encarando a mensagem, tentando controlar a respiração. Ele não escreveu mais nada. Não ligou. Apenas aquelas 3 palavras, carregadas de peso. Talvez fosse uma pergunta inofensiva para qualquer outra pessoa. Mas eu sabia o que aquilo significava. Ele percebeu que eu fui embora. E agora, queria me puxar de volta. Entre atender e desaparecer. Meus dedos pairaram sobre a tela. Parte de mim queria responder. Queria perguntar o que ele queria. Queria confrontá-lo, dizer que ele não tinha mais controle sobre mim. Mas a outra parte, a parte que tremia por dentro, sabia que qualquer resposta poderia ser um convite para ele me encontrar. Apertei o botão de desligar e joguei o celular sobre a cama, como se aquilo pudesse me proteger da realidade. Eu sabia que essa paz não duraria. E, pela primeira vez, comecei a me perguntar: eu realmente tinha escapado? Ou só estava adiando o inevitável? O passado tem voz. Na manhã seguinte, quando cheguei ao café, minha mente ainda estava em torpor. Eu fazia os cafés no automático, servia aos clientes sem prestar atenção. Mas tudo desmoronou quando a porta se abriu e o sininho tocou. Uma mulher entrou apressada, segurando o celular contra a orelha. Seus olhos estavam fixos na tela, mas sua voz era um soco no meu peito. Ela estava dizendo meu nome. Meu nome real. Item, sim, eu entendo. Mas você tem certeza de que ninguém a viu? Disse ela, franzindo a testa. Certo, continue procurando. Meu corpo congelou. Ela desligou a chamada e suspirou, olhando ao redor. Foi aí que nossos olhos se encontraram. Por um segundo, apenas o silêncio existiu entre nós. Ela me reconheceu. Eu reconheci ela. A melhor amiga dele. Minha pele arrepiou. Meu instinto gritava para eu correr. Mas então, algo inesperado aconteceu. Ela hesitou. Respirou fundo. E, ao invés de me denunciar ali mesmo, caminhou lentamente até o balcão. Item, um café, disse, como se nada estivesse acontecendo.
Meus dedos tremeram ao pegar a xícara. O silêncio entre nós era ensurdecedor. Coloquei o café à sua frente e esperei. Ela segurou a xícara, mas não bebeu. Apenas me olhou com um misto de curiosidade e pena. Item, você fugiu, disse, em um tom baixo o suficiente para que ninguém mais ouvisse. E engoli em seco. Não respondi. Item, ele está te procurando, continuou. Está, confuso. Soltei uma risada fraca, sem humor. Confuso? Ele não estava confuso quando me fazia sentir insignificante todos os dias. Ele não estava confuso quando me sufocava com controle, quando apagava tudo que eu era. Eu quis dizer isso. Gritar isso. Mas não disse nada. Ela suspirou, mexendo o café com a colher, perdida em pensamentos. Item, você acha que ele vai parar de procurar? Perguntei, finalmente quebrando o silêncio. Ela me olhou nos olhos. E então, disse a verdade. Item, não. Senti meu estômago despencar. Minha vida não era mais minha. Eu estava correndo, mas ele sempre estaria logo atrás. A escolha final. O dia passou como um borrão. Quando saí do café, a noite já caía, e um vento gelado cortava minha pele. Minhas mãos estavam trêmulas enquanto destrancava a porta do hotel. Mas, assim que entrei, parei. Havia algo errado. A luz do abajur estava acesa. Eu nunca deixava acesa. Minha respiração ficou presa na garganta. E então, o choque. Meu celular estava sobre a cama. Aberto. A mensagem dele, que eu nunca respondi, agora tinha uma resposta enviada. Estou aqui. Meus olhos ardiam. Minha cabeça girava. Alguém esteve aqui. Alguém respondeu por mim. E agora, ele sabia onde me encontrar. Eu só tinha uma escolha. Correr. Outra vez. Meu corpo ficou paralisado. O quarto parecia menor. As paredes se fechavam ao meu redor, e minha respiração estava entrecortada. Ele sabia onde eu estava. Olhei para a tela do celular de novo, como se pudesse fazer aquilo desaparecer. Mas a mensagem continuava ali. Estou aqui. Mas não fui eu quem enviou. O pânico subiu pela minha garganta como um nó sufocante. Alguém esteve aqui. Alguém abriu meu celular. Alguém fez questão de dizer a ele exatamente onde me encontrar. Minha mente gritava. Corra! Corra agora! Meus olhos percorreram o quarto, e só então notei. A fechadura da porta parecia intocada. Nenhum sinal de arrombamento. A janela, no entanto, estava ligeiramente aberta. Foi assim que entraram. Meu estômago despencou. Alguém tinha estado aqui enquanto eu trabalhava. Alguém tinha mexido nas minhas coisas, pegado meu celular e enviado aquela mensagem. E eu sabia exatamente quem tinha feito isso. Ela. A melhor amiga dele. A mesma que apareceu no café e pediu um café com um olhar enigmático. Ela não tinha me denunciado ali. Mas ela garantiu que ele me encontrasse. A caçada começa. Minhas mãos tremiam enquanto jogava todas as minhas coisas dentro da mochila. Eu precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Mas quando peguei minha carteira, vi o que estava faltando. Meu dinheiro. Tudo que eu tinha estava na bolsa quando saí naquela manhã. Agora, quase nada restava. Ela não só disse a ele onde eu estava, ela garantiu que eu não tivesse recursos para fugir. Meu coração martelava contra o peito enquanto eu tentava pensar. O que fazer? Eu não tinha tempo. Ele provavelmente já estava vindo. Meus olhos se voltaram para a janela. Sem pensar duas vezes, enfiei o celular no bolso, coloquei a mochila nas costas e subi na beira da janela. O vento da noite gelou minha pele. O quarto ficava no segundo andar. Não era uma queda grande, mas o suficiente para machucar. Não importava. O medo de ficar era muito maior do que o medo da queda.
Segurei firme na borda da janela, respirei fundo. E pulei. O medo tem som. O impacto foi duro. Meus joelhos bateram contra o chão, e um gemido de dor escapou dos meus lábios. Mas não parei. Levantei, ignorando a ardência, e corri. A rua estava escura, iluminada apenas pelos postes e pelas vitrines de lojas fechadas. Meu coração batia no ritmo dos meus passos apressados. Cada sombra parecia ter um rosto. Cada carro estacionado parecia esconder alguém dentro. Então, ouvi um carro se aproximando devagar. Olhei para trás. Os faróis cortavam a escuridão. O motor roncava em um ritmo ameaçador. E então, o carro desacelerou. Meu peito se apertou. Era ele. A última escolha. O carro parou a poucos metros de mim. A porta se abriu. Meu coração quase explodiu. A silhueta dele surgiu sob a luz dos postes. Eu não precisava ver seu rosto para saber que era ele. O jeito que se movia. O peso no olhar. A certeza de que já tinha me vencido. Ethan, você correu bastante, sua voz veio calma, como se estivéssemos apenas conversando. Eu estava ofegante, minhas pernas tremiam, mas não respondi. Ethan, você sabia que eu ia te encontrar, não sabia? Ele continuou, dando um passo em minha direção. Minhas mãos se fecharam em punhos. Eu não ia voltar. Nunca mais. Minha mente girava. Eu não tinha dinheiro. Não tinha para onde ir. Mas ainda tinha um último trunfo. Minhas palavras. Meus olhos encontraram os dele, e pela primeira vez, eu vi. Ele esperava que eu estivesse com medo. Ele queria isso. Mas algo dentro de mim despertou. E, ao invés de implorar, de ceder, de tremer, eu sorri. Um sorriso pequeno. Desafiador. Ele franziu a testa. Ethan, o que foi? Perguntou, dando mais um passo. E foi então que eu disse as palavras que mudaram tudo. Ethan, você nunca me conheceu de verdade. Seus olhos se estreitaram. E antes que ele pudesse reagir, eu fiz o inesperado. Gritei. Alto. Com toda a força que guardei por anos. Os postes da rua iluminaram as sacadas dos prédios. As janelas começaram a se abrir. Uma mulher saiu de um bar na esquina e olhou em nossa direção. Ele olhou ao redor. Viu as pessoas notando a cena. Pela primeira vez, ele parecia hesitante. Ethan, você nunca mais vai me tocar, soltei, e minha voz saiu firme. Ele ficou imóvel. Pela primeira vez, ele percebeu que não me tinha mais. E então, sem mais uma palavra, ele voltou para o carro. A porta bateu. O motor rugiu. E ele foi embora. Dessa vez, era ele quem estava fugindo. A liberdade não tem som. Fiquei ali por um longo tempo, sentindo a brisa da noite contra o meu rosto. O silêncio nunca pareceu tão libertador. Eu não sabia exatamente o que viria a seguir. Ainda não tinha dinheiro, ainda precisava de um plano. Mas, pela primeira vez, eu não sentia medo. A vida que nunca foi minha, finalmente, agora era. E eu nunca mais olharia para trás.